Graça e paz, meus irmãos, vamos examinar João capítulo 1, verso 6 ao verso 9. O texto da palavra de Deus nos diz: Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aqui João, depois de falar nos 5 primeiros versículos sobre a glória da pessoa de Cristo, como aquele que é o Deus eterno, aquele que é a fonte da vida, ele que é a luz, passa a descrever um pouco sobre a pessoa de João, porque o que aconteceu nos dias da primeira vinda é que muitos estavam olhando para João e não atribuindo o seu ofício, a sua função devidamente, quando ou desprezavam João ou idolatravam João, colocando até uma exaltação indevida à pessoa de João. E aí aqui o apóstolo João, ao fazer referência a João Batista, ele diz: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Então há uma diferença entre aquilo que foi dito anteriormente: Cristo é o Deus eterno, o mediador da criação, e há uma distinção, aquele que, ainda que seja considerado o maior de todos os profetas, por estar mais próximo do Senhor, o último profeta da estrutura da antiga aliança, João Batista, ele é um homem, um mensageiro, um enviado de Deus para ser instrumento e mais especificamente, para testificar e testemunhar a respeito da luz. Então, aquele que testemunha sobre a glória de Cristo, este que é a vida, é a luz, Jesus, e aquele que é um instrumento para falar sobre Jesus. Ele veio com essa missão de testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Então, essa foi a missão de João Batista. Como instrumento de Deus, João Batista não tem de modo algum a glória do Senhor, não é semelhante em glória ao Senhor. O Senhor não pode ser comparado, o Senhor Jesus, a qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, nem mesmo a João Batista, porque eles foram mensageiros, instrumentos de Deus para falar sobre a glória de Deus, a glória do Deus eterno, do Deus Filho, que veio, que é mediador da criação e agora vem, ele que é a luz, que é quem traz vida. E os profetas, eles tinham a missão de proclamar para que as pessoas crescem na glória do Senhor, não na glória dos profetas, mas na glória do Senhor. O apóstolo João está querendo fazer essa comparação entre Cristo e João Batista para estabelecer que há uma grande distinção. O verso 8 diz: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então está posta a diferença aqui entre aquele que é o profeta, o mensageiro, que vai conduzir o mundo e todos os seus ouvintes a reconhecerem a glória de Cristo. Esse é João Batista, ele tem o seu valor, ele tem o seu ministério é rico nesse sentido de ele ser servo do Senhor, mas não podemos confundir a glória do servo com a glória do Senhor. E Cristo é o Senhor, é o Deus eterno, é o mediador da criação. Ele é a luz. Ele não veio como João Batista, para testificar sobre a luz. Ele é a própria luz, ele é quem deve ser adorado, quem deve ser exaltado. As pessoas não poderiam olhar e até receber os ensinos de João Batista e tratar ele indevidamente, exaltando a sua pessoa, trazendo uma espécie de idolatria. E era isso que algumas pessoas poderiam estar fazendo. Por outro lado, poderiam até ter uma admiração ao Senhor Jesus, uma certa recepção ao Senhor Jesus, chamar ele de profeta. Alguns entendiam que ele era a ressurreição de João Batista. Alguns entendiam que ele era um profeta como outros profetas do Antigo Testamento. Mas todas essas palavras, ainda que com elementos de admiração, elementos de certa receptividade ao ouvir os seus ensinos, eram palavras impróprias ao próprio Deus, porque é uma distinção entre aqueles que exerceram instrumentos para servir ao Senhor
foram instrumentos para servir ao Senhor, daquele que é o próprio Senhor. Daqueles que testificaram a respeito da luz e aquele que é a luz, aquele que é a vida. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. A narrativa sobre a criação, que fala sobre a luz, literalmente, ao comparar a luz com trevas, agora coloca Cristo e a humanidade. A humanidade está em trevas e agora Cristo, que é o mediador da criação, ele também é o mediador da redenção. Somente ele pode restaurar a criação, a humanidade que foi corrompida em pecado, e é por meio dele que as trevas podem agora ser iluminadas, as trevas agora da humanidade. Perceba que João está fazendo uma comparação entre a narrativa de Gênesis capítulo 1 com a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Ele vem ao mundo, ele é a luz para iluminar todo aquele que anda em trevas, assim como as trevas que foram descritas de Gênesis capítulo 1. Somente nele nós podemos ter uma nova vida, sermos nova criatura, nova criação, porque ele é o Criador e ele é o Redentor de nossa alma. Que o Senhor Deus nos abençoe.